Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Flávio Costa é escolhido para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça. Márcia Chaves é escolhida para reforçar o TRE. Pagamento dos precatórios do Fundef começa no dia 16. Balcão Gov.br chega a São Luís e amplia acesso a serviços digitais. Novas regras ampliam chances para concursos da Polícia Militar e Bombeiros aqui no Maranhão. Polícia resgata adolescente maranhense e prende casal no Distrito Federal por exploração sexual e trabalho análogo à escravidão. Polícia Civil investiga homicídio na Vila Embratel. Funcionário de shopping morre após briga com colega de trabalho. Corpus Christi, Polícia Rodoviária Federal fecha a operação com prisões e veículos recuperados. Política com Felipe Clã. Precisamos decifrar a atitude da maioria dos desembargadores do Maranhão em desafiar o ministro Flávio Dino. Segurança Pública com Paulo Henrique Matos e a pesquisadora Karina Biondi. A realidade cotidiana das internas na Unidade Penitenciária Feminina de São Luís. Tem concursos e oportunidades. Tem Paulo Pellegrini no esporte falando da abertura da Copa do Mundo. E ainda, Sampaio contrata o Arlen Mateus. Tubarão enfrentará o São José no último jogo da primeira fase da LBF. Araioses vence o Americano pela segundinha maranhense. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre marketing e experiência do cliente. A gente vai conversar com o diretor do Instituto Experiência do Cliente, o professor e pesquisador Fernando Coelho. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Hoje, Mayra Nogueira, dia 11 de junho de 2026, é o dia da Marinha Brasileira. É dia do educador sanitário. É aniversário das cidades maranhenses de Cajapió, com 150 anos. E de Nova York, com 140 anos. Parabéns! E abertura da Copa do Mundo 2026. É hoje, começa hoje. Vamos torcer bastante, Vamos ficar na torcida e desejar boa sorte à nossa seleção brasileira. Vamos nessa, então. 7h17 agora, Mayra Nogueira. Vamos aos destaques dos principais impressos. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, aqui na 106. 7h18 agora, Mayra Nogueira, vamos aos destaques. Agora sim, né? Dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Você já pode conferir aqui no YouTube, Universidade FM 106, no nosso site www.universidadefm.ufma.br, onde você pode baixar o nosso aplicativo também, tá? Aqui em O Imparcial, manchete de hoje: Brandão divulga calendário de pagamento dos precatórios do Fundef para professores. Daqui a pouquinho, detalhes com Borges Júnior. Não é isso, Mayra? O que tem como destaque também ainda? Como destaque aqui, a Copa do Mundo começa hoje. México e África do Sul fazem o jogo de abertura no estádio Azteca. Copa do Mundo de futebol. Tradição da decoração de ruas segue viva. É isso aí. Tem também como destaque... Flávio Costa é nomeado novo desembargador do TJ pela vaga do 5º Constitucional. Tem comentário aqui, né? Borges vai trazer mais detalhes também. Márcia Chaves é eleita desembargadora substituta do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, também essa informação. E na parte de cultura, não é isso, Mayra? Cantor maranhense Seu Garré lança seu single, Todas as Rosas que Você Me Deu. É isso aí. Mayra, vamos agora aos destaques do Jornal Pequeno. Na manchete, claro, né? Flávio Costa é o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão. Primeiro colocado da lista tríplice
para a vaga do 5º Constitucional. Flávio Costa teve nome confirmado pelo governador Carlos Brandão e foi empossado pelo presidente do tribunal, desembargador Ricardo Duailib. Daqui a pouquinho o comentário com Felipe Clã. Daqui a pouquinho, hoje, quinta-feira, né? Ele entra mais tarde, tá? 8h30, portanto, Felipe Clã chega com a gente aqui para fazer o comentário de política. Mas tem essa informação daqui a pouquinho aqui com o Júnior. O que mais, Mayra, aí no Jornal Pequeno? Governo destaca investimentos em saneamento básico e ampliação da rede de abastecimentos de água no Maranhão. Maior Copa do Mundo de todos os tempos inicia-se nesta quinta-feira com várias seleções favoritas. IPCA+, proteção contra a inflação e ganho real. Ministério Público enviada... Ministério Público não, é medida provisória. Medida provisória enviada por Brandão à Assembleia amplia a idade máxima para candidatos a PM e bombeiros. CCJ do Senado aprova autonomia financeira do Banco Central. Brasil e Estados Unidos terão reunião decisiva sobre tarifa de 25% contra produtos brasileiros. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense. Aqui também, peraí, só para finalizar o Jornal Pequeno, contas de Lula passam no TCU, mas tribunal alerta para avanço da dívida pública. Agora sim, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense. Daqui a pouquinho, manchetes nacionais e também os portais locais na internet. 7h22, agora, Mayra Nogueira. Notícias da cidade. Vamos agora com informações do trânsito, né? Borges já está na linha, Mayra Nogueira, para trazer as informações. Já. Povo. Informações do trânsito. E agora sim, Borges Júnior já trazendo informações, não é isso, Adalberto? É isso aí. Se ele não tiver nada, já está na linha? Não. Já está na linha aqui, já está no ar. Então, bom dia, Borges. Bom dia, Borges. Oi, Borges. Mayra, bom dia a todos, Adalberto, a quem segue com a gente nesta quinta-feira, informações do trânsito, informações da Avenida Santos Dumont, trânsito pesado neste momento, com congestionamento na altura da Escola Divina Pastora, ali à altura do Antigo INCRA, também no cruzamento do posto do Anil, trânsito complicado no acesso à Avenida Casimiro Júnior, que neste momento segue sem congestionamento, mas o trânsito também é bastante, está no nível moderado, mas também meio que complicado nesse momento, lentidão registrada próximo ao Colégio do Cálice e seguindo desta forma até a alça do viaduto do Café, na Avenida dos Portugueses. Há pouco houve ali o registro de um acidente, foi no sentido bairro, envolvendo 2 carros de passeio. Os veículos foram fazer o retorno e acabaram se chocando, batendo, comprometendo a fluidez do trânsito nessa altura ali, à altura da Avenida dos Portugueses, um pouco depois a UFMA, quem segue sentido bairro. Essas, então, as informações, Adalberto, Mayra. Borges, esse engarrafamento aqui na entrada da área Itaquibacanga já está chegando ali nas imediações do Portinho, tá? Na entrada da área, muito antes da entrada da área de Itaquibacanga, né? E adentrando aqui, passando pela barragem do Bacanga, olha, está passando também do Parque Botânico da Vale, tá? Já está bem adentro aqui na área Itaquibacanga, por conta desse acidente. Trânsito terrível neste momento aqui na área Itaquibacanga, né? Borges, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho, se você quiser participar, ouvinte, também tem que estar acompanhando a gente pelo YouTube, tem o chat do YouTube, tá? Mande mensagem por lá, ou então diretamente no nosso WhatsApp, 99217-2647, participação aqui na Rádio Universidade. Mayra Nogueira, vamos ao noticiário. Notícias da cidade. Borges, notícia de ontem, né? Até desafinei aqui. Notícia de ontem aqui, Flávio Costa, escolhido, né, para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça, uma das pelejas mais longevas da nossa política, né? Foi a escolha de Flávio Costa. Finalmente, decidiu logo. Pronto, tá aí, Flávio Costa, é isso aí. Já temos o desembargador para fechar o pleno aí do Tribunal de Justiça do Maranhão.
Adalberto, escolha acontecida nessa quarta-feira, a escolha acontecida no dia de ontem, o advogado Flávio Costa foi então nomeado como novo desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão. Decisão, ela foi oficializada pelo governador Carlos Brandão. Escolha, ela ocorreu após Flávio Costa liderar a votação entre os nomes que integraram a lista tríplice, a lista formada pelo Tribunal de Justiça para a vaga destinada à advocacia pelo 5º Constitucional. Na primeira etapa da votação, ele recebeu 20 votos dos desembargadores e garantiu, assim, a primeira colocação entre os candidatos. Os advogados, o Gabriel Costa e a Lorena Saboia Vieira Soares, também integraram a lista tríplice, definida aí após uma segunda rodada de votação realizada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Então, o Flávio Costa sendo eleito, sendo mais votado, e ao anunciar a nomeação, o governador Carlos Brandão, ele destacou que manteve a tradição de escolher, então, o candidato mais votado pelo tribunal para ocupar a vaga. Desta forma, então, Flávio Costa, escolhido para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora sobre a Márcia Chaves, que é a escolhida para reforçar o TRE. Mayra, a desembargadora Márcia Cristina Coelho Chaves, ela foi eleita por aclamação para ocupar a função de membro substituta do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A escolha, ela aconteceu durante a sessão administrativa do Tribunal de Justiça do Maranhão, a sessão acontecida nessa quarta-feira e presidida pelo desembargador Ricardo do Ailib. A vaga foi aberta após o desembargador Sebastião Joaquim Lima Bonfim assumir a vice-presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Após, então, a eleição, a desembargadora Márcia Chaves agradeceu a confiança dos colegas e afirmou que pretende desempenhar a nova missão com dedicação e responsabilidade, com total responsabilidade. O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador Ricardo do Ailib, destacou a experiência da magistrada e afirmou que sua atuação deve contribuir para o fortalecimento dos trabalhos da Justiça Eleitoral no Estado. Adalberto, Mayra. Borges, agora mudando de assunto mais uma vez e falando agora sobre pagamento dos precatórios do Fundef, vai começar na próxima terça, finalmente também. Isso, dia 16, Adalberto, o cronograma de pagamento de mais uma etapa dos precatórios, o Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, divulgação feita pelo governo do Maranhão. O pagamento, ele é direcionado a professores da rede estadual. Os valores, eles vão ser depositados com correção monetária. O calendário, ele começa no dia 16 de junho, com o pagamento dos servidores ativos. No dia 17, recebem os aposentados. Já no dia 18, vai ser a vez dos servidores desligados. O repasse para os herdeiros está previsto para ter início em 22 de junho. Esse pagamento, ele respeita a análise e a tramitação de cada processo, isso de forma individual. O governo afirmou ainda que a Procuradoria-Geral do Estado tenta evitar os descontos de 15% para honorários advocatícios. O intuito é garantir que o valor integral seja destinado aos profissionais beneficiados. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora do balcão gov.br, chega a São Luís e amplia acesso a serviços digitais. Que maravilha! Mayra, os moradores de São Luís passam a contar com a primeira unidade do balcão Gov.br aqui no Maranhão. O atendimento está disponível no Viva Procon, da Avenida Castelo Branco, no bairro São Francisco. Espaço, ele foi criado para ajudar a população a atualizar os serviços digitais do governo federal, isso com orientação presencial e suporte para quem tem dificuldades no acesso à tecnologia. A iniciativa, ela dá atenção especial a idosos, pessoas sem internet e cidadãos com pouca familiaridade com ferramentas digitais.
ele é coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Esse programa ele já possui 194 unidades espalhadas pelo Brasil e tem, então, potencial para atender milhões de brasileiros. E para encontrar posto mais próximo, o cidadão pode consultar o portal Gov.br e verificar os endereços disponíveis de cada município. Aqui em São Luís, funciona, está disponível, repito, no Viva Procon, da Avenida Castelo Branco, no bairro São Francisco. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Mayra, tem pausa agora. Em seguida, tem Segurança Pública com Paulo Henrique Matos. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Segurança Pública, com Paulo Henrique Matos. Hoje é dia de Paulo Henrique Matos, especialista em segurança, pesquisador, chegar por aqui no Jornal Rádio Universidade, trazer um comentário. Olha, hoje, quinta-feira, né? Hoje, Paulo Henrique vai tratar sobre a questão justamente da realidade, né, cotidiana das internas na Unidade Penitenciária Feminina de São Luís. Isso aqui por conta de números e pesquisa, de uma pesquisadora maranhense, claro, né? A Karina Biondi. Não é isso, Paulo Henrique Matos? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges. Bom dia, teleouvintes do Jornal Rádio Universidade. Então, nós teríamos um bate-papo rápido com a professora Karina Biondi, que é da Universidade Estadual do Maranhão e que publicou recentemente um artigo intitulado A Melhor Prisão do Brasil, Gestão de Números e Vidas na Unidade Penitenciária Feminina de São Luís, no Maranhão. Infelizmente, eu acho que deve ter acontecido algum imprevisto e a professora Karina ainda não entrou em contato conosco. Mas, de qualquer maneira, o artigo dela trata dos contrastes que existem entre as premiações nacionais acerca das condições das prisões no Brasil com a realidade existente no cotidiano das mulheres apenadas, porque o artigo da professora Karina se refere especificamente à Unidade Penitenciária Feminina de São Luís, que é considerada aí por 3 anos consecutivos, 2022, 23, 24, a melhor unidade prisional feminina do país. Só que, em seu artigo, a professora Karina observa que existe um contraste ou uma contradição entre a maneira como a unidade prisional busca esses resultados para que sejam avaliados pela Secretaria Nacional do Sistema Penitenciário e o cotidiano das apenadas. Então, há toda uma métrica, de acordo com o artigo, buscada
pela penitenciária, né, pela SEAP, que é a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, no que diz respeito a toda uma preocupação da SEAP no que diz respeito em estabelecer métricas que visem especificamente a obtenção desse título, ou seja, há toda uma linguagem corporativa, metas, objetivos a serem alcançados, tudo numa linguagem atrelada ao neoliberalismo, atrelada a números, mas que, na prática, vivenciada pela professora Karina, o que nós temos é quase que o total desrespeito para o cumprimento dessa métrica dos direitos humanos previstos em acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, paralela a essa pesquisa da professora Karina, que indica que há desrespeitos nessa unidade prisional a direitos básicos das apenadas, e no seu artigo ela menciona, inclusive, que algumas apenadas ficam cerca de meses sem se olhar no espelho, sem acesso à escova, à pente, à maquiagem, ou seja, ferramentas, né, instrumentos que são minimamente responsáveis pelo aumento da autoestima do ser humano, são proibidos dentro dessa unidade. A alegação é de que isso é uma estratégia disciplinar, mas o que de fato ocorre é um desrespeito aos direitos humanos. Entre outras coisas, como, por exemplo, não há uma preocupação de fato em se estabelecer a separação entre mulheres cis, mulheres trans, todo mundo colocado ali no mesmo balaio. E isso só reflete também muito da política de mascaramento que, infelizmente, é adotada pelo governo do Estado do Maranhão, porque a gente entende que o sistema prisional ele é parte de um sistema de justiça criminal que envolve os aparatos de policiamento, o Ministério Público, Tribunal de Justiça e sistema prisional. E no Maranhão o que nós temos, ainda que tenha ocorrido, ainda que ao longo do governo Flávio Dino tenha ocorrido algumas mudanças significativas, mas o que ainda nós temos no estado do Maranhão é uma política de encarceramento em massa, uma política de aprisionamento ostensivo e que torna o sistema carcerário ainda um local insalubre e, como a gente costuma dizer, uma fábrica ainda de criminosos, muito mais do que um espaço de socialização. Mas, Adalberto, a professora Karina acabou de entrar em contato comigo e ela está querendo entrar na live para falar melhor sobre o artigo dela. Tá, a questão é que... Nós já estamos em andamento, né? Tá. Não, eu vou tentar aqui. Continue a sua explanação que eu vou falar com ela aqui. Então o que nós temos no estado do Maranhão é exatamente ainda a manutenção dessa política de encarceramento em massa. O Maranhão, assim como todo o resto do Brasil, ainda prende muito e prende mal. E, inclusive, esse tipo de crítica acaba soando, acaba reverberando de forma muito negativa. Algumas autoridades não aceitam isso, de que prende-se muito, mas prende-se mal. Palavras, inclusive, do ex-ministro da Justiça acerca desse sistema de justiça criminal no país. Mas o que nós temos ainda é o mascaramento de dados, de números. Por exemplo, em relação à educação ofertada dentro do sistema prisional, a gente ainda tem dados
de analfabetismo, que na prática são muito altos, mas que, segundo os números, são baixos. Não há mais, segundo dados oficiais, analfabetismo dentro do sistema prisional no estado do Maranhão. Mas quando você confronta os dados com o cotidiano real, porque os documentos, os números por si só, eles transmitem uma interpretação fria, impessoal. Mas quando nós nos aproximamos da realidade prática do ambiente investigado pelo pesquisador, a gente percebe que os dados, muitas vezes, acabam sendo mascarados. Então, em relação à educação no sistema prisional, os dados indicam que houve, né, a redução, em alguns casos até a extinção do número de analfabetos dentro das carceragens maranhenses, mas quando você observa em loco, quando você submete essa população que teoricamente não é mais analfabeta e que foi atendida por um processo educacional dentro do sistema, você observa que é uma massa que mal sabe desenhar o próprio nome, é uma massa que não sabe ler, que não domina os rudimentos das 4 operações, ou seja, os dados frios dizem uma coisa, a realidade concreta ela acaba nos dizendo outra. Então, ainda, infelizmente, o estado do Maranhão carece, embora tenha conseguido também equilibrar a população carcerária, houve uma redução, são realizados periodicamente alguns mutirões, ainda há muita denúncia de irregularidades que ocorrem dentro do sistema prisional. Mayra Borges Adalberto. Paulo, infelizmente aqui a professora, acho que ela não conseguiu entrar no link, né? Deve ter tido alguma dificuldade para entrar no nosso link, para, enfim, entrar como vídeo aqui e a gente ter uma participação dela, né? Só lembrando, Paulo, que essa pesquisa, né? Essa pesquisa que saiu, né? Teve destaque no nexojornal.com.br, o site aqui, enfim, destrinchando algumas dessas informações, do estudo dela, que é intitulado A Melhor Prisão do Brasil, Gestão de Números e Vidas na Unidade Penitenciária Feminina de São Luís do Maranhão, né? Publicado na revista Direito e Praxis. Infelizmente, ela não pôde entrar, mas teremos a presença dela aqui, e você também, Paulo, no Agenda Pública, certo? Da próxima semana, quarta-feira, destrinchando, trazendo todos os detalhes. Acho que agora que ela está conseguindo entrar. Está aqui. Vamos, pelo menos, falar com ela rapidinho aqui. Está aqui a pesquisadora, a Karina. Karina, bom dia, seja bem-vinda, nos escuta? Bom dia, vocês me escutam também? Sim, estamos escutando, sim, estamos. Que bom. Essa sua pesquisa a professora... aí... Paulo, à vontade. A professora Karina Biondi, ela é professora da Universidade Estadual do Maranhão, e eu vou pegar a minha pesca porque o currículo é enorme. Sim. A professora Karina Biondi, eu vou dar uma resumida, ela é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Maranhão, professora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Criminológicos, também da Universidade Estadual do Maranhão, e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioespacial e Regional, também da Universidade Estadual do Maranhão. E, para mim, fundamental esse trecho do currículo dela, que ela é coordenadora do Programa de Formação Superior para Pessoas Privadas de Liberdade. Professora, a pergunta que eu queria lhe fazer, uma resposta assim, muito sucinta, qual a contradição que a senhora encontrou dentro do sistema prisional, dentro da penitenciária feminina de São Luís, em relação à premiação e à realidade cotidiana das apenadas? Bom, eu acho que, assim, em primeiro lugar, uma coisa que eu costumo dizer é que não existe cadeia boa para ser cumprida, né? Assim, toda cadeia ela vai mesmo infligir algum nível de sofrimento, mas a questão é que não existe contradição entre você conseguir atingir uma meta
e as pessoas, eventualmente, e os esforços para atingir essa meta causarem mais sofrimento, né? Essa que é a questão. Porque essas metas, eu acho que elas são problemáticas, né? E elas, para lembrar, elas foram criadas pelo Sérgio Moro, né? E mantidas pelo governo Lula, né? Aí já tem uma contradição aí, né? E realmente, assim, elas têm problemas, essas metas. Professora, quais seriam essas metas? Tem uma série de pontos ali, né? Oi? Desculpa, Paulo. Você ia falar alguma coisa? Não. Tá. Tem uma série de pontos ali, né, que vão falar sobre questão da segurança, da ressocialização, né, do dia a dia mesmo, da prisão. Mas a questão, e assim, são metas administrativas, né, geralmente. Então, por exemplo, vai falar sobre... agora eu não lembro assim o negócio exato, mas assim, número de atendimentos médicos, né? O número de atendimentos médicos não ilustra a resolução do problema da saúde. Você pode passar no médico e não ter o remédio depois, né? Ou depois de ter especialista, né? Então, assim, Estou dando um exemplo assim que eu acho que é bem que fica bem nítido, né? O problema, né, desse tipo de meta. Teve algo que a senhora mencionou que eu achei interessante sobre a autoestima pessoal, sobre a delas por muito tempo, muitas apenadas por muito tempo não terem acesso a se ver no espelho, a um batom, a um rímel e coisas desse tipo, que melhoram a autoestima e que fazem parte da própria condição humana de autovalorização. Esse aspecto eu achei interessante no seu artigo. Então, tem uma outra coisa que é interessante também, que assim, a UPFEM ela foi premiada sucessivamente, né? E passou por gestões diferentes da direção da UPFEM. E essas gestões elas tinham características diferentes, por exemplo, a primeira que eu conheci, nenhuma maquiagem era permitida, assim, nem batom, né? E tudo isso podia abrir um processo disciplinar interno, assim, né, elas tinham que responder ali, e esse processo disciplinar, eles podem, dependendo do caso, né, pode atrasar alguma progressão de pena, né, porque tem reflexo no cumprimento de pena mesmo, né, não tem cumprimento de pena. E aí, né, com mudanças da direção, algumas coisas começaram a ser liberadas, né, então, né, teve todo lá um trabalho de escuta, né, e aí sim, foi bem interessante, né, eles fizeram também um projeto de justiça restaurativa e que começaram a colocar um batom, né, uma outra questão, mas o espelho não. O espelho ainda não está liberado. E aí eu fico pensando, quer dizer, né? E aí me parece que tem uma questão de ser cortante. Então, assim, para você evitar, né, que tenha um objeto cortante lá, você acaba impedindo fazendo com que mulheres não se vejam no espelho por décadas. Por mais uma década. Isso aí são questões, né, humanas que em uma prisão, né, que tem como missão a ressocialização. Alguns desses itens aí ficam bem mais complicados, né, de trazer, né, de agregar justamente para que essas pessoas elas sejam
devolvidas, digamos assim, para a sociedade, né, para o convívio. Olha só, a gente está no limite do tempo, eu peço só que a gente faça uma conclusão aqui, mas deixou um gostinho de quero mais, né? A gente vai ter os detalhes aqui em um tempo hábil, que é justamente no Agenda Pública, né, que na próxima quarta-feira a gente vai ter aqui, 13h, quarta-feira, 13h, a gente vai ter por volta de 50 minutos para destrinchar todas essas questões que são de segurança, são extremamente importantes para cá, né, para o nosso Estado, né, claro, e também tratando dessas mulheres, né. Enfim, Paulo Henrique Matos e a professora Karina, eu agradeço a presença de vocês aqui, a gente vai com certeza dar continuidade a esse assunto de uma maneira bem mais aprofundada, que ele merece, né, espaço, com certeza. Obrigada, gente, pelo convite. Então é isso, gente. Tenham todos e todas um bom dia. Adalberto, Mayra Borges, ouvintes do Jornal Rádio Universidade. É isso aí. E espero você, Paulo, na próxima quinta-feira também aqui com mais comentário de segurança pública. É isso aí, pessoal. A gente volta já já. Mayra Nogueira tem um breakzinho agora. A gente volta já já com o esporte. Paulo Pellegrini comentando aqui o início da Copa do Mundo, que é hoje. Aposentado, aposentada, você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Quinto Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, de 23 a 25 de junho no Multicenter Sebrae, em São Luís. Com o tema Emergência Climática, Responsabilidade Fiscal e Justiça Socioambiental. O papel do controle externo na agenda do meio ambiente. Análises, debates e trocas de conhecimentos e experiências, com o objetivo de construir soluções para os desafios contemporâneos que envolvem o meio ambiente. Inscrições gratuitas e pelo site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, www.tcma.tc.br. Participe! Quinto Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas. Promoção: Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Instituto Rui Barbosa e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Apoio Rádio Universidade FM. Dica saudável. A prática regular de esportes é uma importante aliada da saúde e contribui para uma melhor qualidade de vida. Além de manter o corpo em movimento, a atividade esportiva ajuda na prevenção de doenças e no desenvolvimento do bem-estar físico e também emocional. Caminhada, corrida, natação, futebol ou outras modalidades. O importante é encontrar uma prática adequada à sua rotina e necessidades. Confira agora alguns benefícios de praticar esportes.
Primeiro, fortalece o coração, os músculos e os ossos, contribuindo para o bom funcionamento do organismo. Também auxilia no controle do peso, reduz o estresse e promove a melhora do humor e da autoestima. Por fim, a prática regular de esportes pode aumentar a disposição, melhorar a qualidade do sono e favorecer a socialização. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. De volta com o Jornal Rádio Universidade, 7h55 minutos agora. Vamos ver se Paulo está aqui já com a gente, não é isso, Paulo? A gente recebe Paulo Pellegrini agora para falar sobre esporte. Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Hoje tem a abertura da Copa do Mundo, né? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo? Tá bacana? Peraí, acho que ele está sem o áudio. Tem que botar o áudio. Sim. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, Paulo. Exato. Hoje, finalmente, né, depois de toda essa espera aí, a Copa do Mundo começa às 16h com o jogo entre México e África do Sul. Será a primeira vez que uma mesma partida repete, né, a abertura de duas Copas. Esse mesmo jogo ocorreu como a abertura da Copa de 2010, na África do Sul. Então, lá, a África do Sul era a mandante, e o México era o visitante, e hoje o México será o mandante, porque o jogo será na cidade do México, e a África do Sul será a visitante. É a partir das 16h, e é o jogo que será apitado pelo árbitro brasileiro, Wilton Pereira Sampaio, que, assim, no nosso futebol doméstico, embora seja um dos mais importantes, mas também um dos que mais colecionam polêmicas. Na verdade, nenhum árbitro brasileiro hoje, em nosso futebol doméstico, agrada as torcidas. Todos eles têm vários episódios de pênaltis mal marcados, decisões de VAR horrorosas, arbitragens confusas, e o Wilton Pereira Sampaio é apenas mais um deles. Mas, em nível internacional, eles costumam ser respeitados. Quando apitam jogos fora, a arbitragem brasileira ela é vista como boa. Não chega a ser uma referência, mas é boa. Agora, na Copa de 22... no Catar, o Wilton Pereira Sampaio apitou França e Inglaterra, e foi um desastre a arbitragem dele. Todos os dois times saíram. Os ingleses, então, foram eliminados. Até hoje nem querem saber de Wilton Pereira Sampaio. Mas é o árbitro que vai apitar. Tomara que apite bem. A gente tem outros assuntos, Adalberto. Eu posso ir discorrendo ou a gente vai batendo como bate-papo? Vamos nesse clima aí. Tá. Hoje, assim, tudo se concentra hoje, né? Eu acho que a principal característica dessa Copa, né, que está sendo anunciada como a maior Copa do Mundo, acho que de fato, né, a primeira vez tem 3 países. Eu acho que explicar essa situação ela é importante para a gente começar. E hoje tem jogo já, tem abertura e tem jogo. Isso. É a maior Copa, levando em conta a quantidade de seleções e a quantidade de países sede. Geralmente, a Copa do Mundo é disputada em um país, e ao longo do tempo, ela foi aumentando de quantidade de seleções. Para vocês terem uma ideia, a primeira Copa do Mundo, em 1930, foi disputada por 13 seleções. E essa de 2026 será por 48. Né? Então, a FIFA ela abriu mais vagas. Assim, a ideia é, digamos assim, potencializar mais oportunidades para seleções mais periféricas. Então, por exemplo, na Copa de 26 agora, algumas seleções vão jogar pela primeira vez. O Haiti, aliás, o Haiti jogou a Copa de 78, mas a Curaçao, a República Democrática do Congo, o Uzbequistão, então são países estreantes em Copa do Mundo. Mas a gente sabe também que tem toda uma questão financeira, né? Quanto mais países sedes, mais dinheiro a FIFA arranca desses países, né? Então, tem várias taxas, cobrança de um monte de coisa, mais patrocinadores, são mais países envolvidos com suas próprias marcas. Então, para a FIFA isso é ótimo. Tanto que na próxima Copa, pasmem, serão 6 países, meia dúzia, que vão receber jogos de Copa do Mundo. A Copa de 30, né? Oficialmente, a Copa será disputada em Portugal, Espanha e Marrocos, mas, por se tratar do centenário da Copa do Mundo, que a primeira foi em 1930, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai vão receber um jogo cada um, porque a Copa foi no Uruguai, então a FIFA achou interessante colocar ele no Cone Sul,
jogos de Copa do Mundo. Então, imagine para o torcedor, se o cidadão quiser acompanhar toda a Copa do Mundo, ele tem que ser um bilionário. Ele vai viajar Europa, América do Sul. Então, a próxima Copa ainda vai ser mais nababesca do que essa. Mas, assim, a gente não pode deixar também, Adalberto, de falar das coisas que estão acontecendo nessa Copa do Mundo, né? Eu ia traçar esse comentário na terça-feira, mas, infelizmente, a gente teve problemas técnicos, não teve o jornal e o comentário acabou não indo para o ar. Mas, assim, é preciso, sim, destacar que a forma como o governo americano está tratando a Copa do Mundo é uma forma que está deixando a FIFA de joelhos e está causando um grande aborrecimento para aqueles que realmente se preocupam com o aspecto esportivo da competição. Futebol se decide dentro de campo, nas 4 linhas. E uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, são oportunidades que nivelam tudo aquilo que é desnivelado no resto das coisas, né? Nas condições sociopolíticas dos países, nas condições econômicas. Quando você tem uma Alemanha, que é um país de primeiro mundo, jogando, por exemplo, contra uma seleção de Camarões, ou uma seleção do Paraguai, que são países emergentes, pobres e tal, dentro do campo, são 11 alemães contra 11 paraguaios e a bola rola ali. Quando você começa a colocar situações externas, não que não se possa, não estou dizendo não se mistura política com esporte, né? A questão não é essa, eu estou falando de bola dentro de campo. De você impedir que uma seleção se prepare porque ela não pode viajar. Você tira meia dúzia de pessoas da delegação porque não tem um visto. Você já começa a interferir na coisa dentro de campo. Então, o que estão fazendo com a seleção do Irã, que é, na prática, tratar uma seleção de futebol, jogadores, que inclusive a maioria deles nem mora no Irã, moram na Europa, na Ásia, jogam fora do Irã, são jogadores internacionalmente conhecidos. Quando você trata a seleção como se você estivesse tratando um cidadão iraniano, um turista, o torcedor, que tem uma ficha e que os Estados Unidos consideram suspeita, etc., você está mexendo com o jogo. Então, o Irã tem que ir e voltar no mesmo dia. Imagina a situação no fim, os jogos lá nos Estados Unidos serão alguns deles à noite, né? Que aqui no Brasil serão quase no início da madrugada. Se tiver uma ameaça de tornado, de tufão, como teve na Copa do Mundo de Clubes, e a partida ficar paralisada por horas e horas, e passar de meia-noite, o Irã vai ter que abandonar o jogo, porque não pode pernoitar nos Estados Unidos, porque o Trump não quer. Então, quando você começa a interferir na coisa dentro de campo, já começa a ficar ridículo. Ontem, o Gianni Infantino, que é presidente da FIFA, foi confrontado duramente sobre isso, numa coletiva, foi perguntado, inclusive, principalmente pelos jornalistas europeus, que não tiveram papas na língua. Na BBC, inclusive, eles perguntaram: Infantino, você não está envergonhado de ter perdido o controle da Copa do Mundo? E ele ficou numa saia justa, porque o fato é esse. O jornal L'Equipe hoje, que é um dos principais jornais do mundo de esportes, jornal francês, colocou na capa o Trump com um boneco do Infantino como marionete. Foi logo direto. Então a FIFA se deixou, a FIFA deveria, vou ser claro aqui, quando percebeu que isso iria ocorrer, que os Estados Unidos iriam tratar a Copa do Mundo como trata as outras coisas, né, de toda a suspeição que tem, e aí eu não vou entrar no mérito se é justo ou não é justo, muita gente está defendendo isso, ok, é um direito, achando que cada país tem o direito de fazer o que quer, mas isso nunca ocorreu na Copa do Mundo. Inclusive no Brasil, Adalberto e Mayra, fizeram uma lei específica para isso, para que a FIFA tivesse total autonomia sobre as coisas da Copa. A lei da Copa foi feita no Brasil, em 2014, exatamente para que o governo brasileiro evitasse fazer essas coisas. Então, a FIFA sempre usou esse argumento, esse artifício de manter a sua competição fora disso. Nos Estados Unidos, ela não conseguiu fazer. Afinal, o Infantino deu ao Trump, ano retrasado, o Prêmio Nobel da Paz. Né? É coisa absurda, né? Absurda. É coisa complicada, né? Isso demais. Tudo que diz respeito aos Estados Unidos hoje, né? Com esse governo, está uma coisa totalmente torta. Enfim, não teria como deixar de ser, né? Ele não ia perder a chance de ter esse protagonismo, né? Mas, enfim, a história vai tratar disso da maneira devida. Paulo, tem participação aqui. Borges está querendo fazer pergunta aqui, não é isso, Borges? Isso, Adalberto. Bom dia, Paulo. Mayra, bom dia novamente. Saber aí de Paulo, com esse novo formato, com o maior número de países participantes, em relação aí à questão do nível técnico. Ele torna mais democrático ou pode comprometer aí o nível técnico com o aumento dessa quantidade de países participantes? Borges, eu acredito que não haverá um comprometimento do nível técnico, porque... como se diz no futebol, não há mais bobo no futebol. A gente viu o jogo Brasil e Panamá há 2 semanas. O primeiro tempo do jogo foi um jogo complicado.
Quer dizer, a seleção do Panamá não é uma seleção fraquíssima, é uma seleção mais limitada, que a maioria, mas uma seleção que num dia inspirado pode complicar. E a própria Copa do Mundo tem mostrado isso nas últimas edições já. A Argentina, campeã do mundo, perdeu para a Arábia Saudita na primeira fase. Foi uma zebra, mas foi um jogo que a Arábia Saudita jogou melhor e ganhou. Então, assim, não se iludam. O time de Cabo Verde também vai estrear na Copa. A própria seleção de Curaçao são seleções que não são bobas. O Irã, que é protagonista de todas essas restrições, está entre as 30 melhores seleções do mundo. Então, assim, na verdade, o aumento das seleções, de certa forma, também premia o aumento da qualidade do jogo ao redor do mundo. Essa Copa promete muita surpresa de nomes, tá? De a gente achar, mas como o Canadá tem uma baita seleção. Ninguém fala disso, vai jogar em casa a primeira fase, e os especialistas apontam como uma das seleções favoritas para passar de fase. Então, assim, a gente está muito no nosso universo, Brasil, França, Alemanha, tal, Argentina, mas tem muita seleção periférica boa. Então, eu acho que a gente vai se surpreender, o nível técnico não será ruim, e muita seleção que é cotada como azarão vai dar trabalho. Paulo, para a gente finalizar, claro, né, essa torcida que começa hoje, tem jogo hoje, enfim, para a gente concluir aqui, para chamar o Rádio Isso. Ciência. Agenda de hoje, 4 da tarde, a abertura da Copa, México e África do Sul, na cidade do México. Aí, 3 horas, tem toda uma festa. Eu não sei se a Shakira vai cantar, porque ela canta em todas as aberturas de Copa. Enfim. E no fim da noite, ainda no mesmo grupo, ou seja, o grupo A geralmente é o grupo do anfitrião, né? O México é um dos anfitriões, tem o jogo das outras 2 seleções desse grupo, que são a Coreia do Sul e a antiga República Tcheca, que hoje chamam de Tchequia. Eu não consigo me acostumar a chamar o país de Tchequia, mas eu chamo de República Tcheca. Então, México e África do Sul às 4 horas, e às 11 da noite, Coreia do Sul e República Tcheca. Depois da manhã, Adalberto, a gente fala um pouco mais sobre as mudanças das regras, tá? Que vão ser implantadas na Copa do Mundo. E sobre o Brasil também, que estreia sábado. Sim. A gente acabou estourando o tempo aqui, mas Paulo, só para lembrar, vai estar todos os dias da Copa do Mundo aqui com a gente, trazendo esse comentário exclusivo e, claro, né, essas informações e análise também. Olha, Paulo, eu ouvi, né, nossas escutas matinais aqui, jornalísticas, né? Vai ter show de Shakira, vão ser vários shows, né? Cada um em cada local, enfim, com participação até de Anitta. Anitta, ela foi para lá ontem, verdade. Exato. Enfim, Paulo Pellegrini, volta amanhã, tá? Para trazer esse abraço da Copa do Mundo, e vamos torcer com certeza para o Brasil, né? O jogo do Brasil em breve aí também, tá? Hoje é só abertura, mas está tudo tranquilo e vamos começar a torcer. Agora vem Rádio Ciência Mara Nogueira e daqui a pouquinho mais Jornal Rádio Universidade. Voltamos já. UFMA analisa sinais de Libras no Bumba Meu Boi. Você sabe a origem da Libras, Língua Brasileira de Sinais? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. UFMA analisa sentidos dos sinais de Libras no Bumba Meu Boi. As informações com Pedro Batista. Reconhecida como língua nacional em 2002, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, é a forma de comunicação visual espacial utilizada pela comunidade surda do Brasil. Ela é composta por um alfabeto manual com morfologia e sintaxe própria e se baseia na combinação de gestos, expressões faciais e movimentos corporais. Dentro desse idioma, há os sinais icônicos, que são aqueles que representam visualmente o significado das palavras. Eles buscam uma característica marcante de uma pessoa ou gesto que se assemelha à função de um objeto, por exemplo. Os sentidos discursivos desses sinais são o ponto central da pesquisa Bumba Meu Boi em Sinais, explorando os efeitos de sentido na cultura junina de São Luís do Maranhão. A proposta é entender o que os sinais das Libras comunicam para além do mero significado das palavras. Tem como base a análise de discurso materialista, que investiga as ideologias por trás da língua, tendo em mente a relação com a história e o inconsciente.
Nas palavras da licenciada em Letras Libras pela Universidade Federal do Maranhão, Ellen Vanessa Silva Lopes, responsável por conduzir a pesquisa, a proposta é entender os sentidos dos sinais ligados ao Bumba Meu Boi, em especial dos personagens Pai Francisco e Mãe Catirina. O objetivo desse trabalho é basicamente analisar como é constituído os sentidos e sinais utilizados pelos bois em sua produção nas festividades culturais nos arraiais no período junino. E aí, dentre esses sinais, especificamente os sinais de Pai Francisco e Mãe Catirina, e a relevância desse trabalho da pesquisa realmente para a área é justamente a importância teórica com relação aos estudos relacionados a Libras, à cultura e à festividade, e também com relação à análise do discurso, porque traz essa perspectiva para o estudo dos sinais, de não só observar os sinais pelo viés linguístico, mas também pelo viés discursivo. Para coletar esses sinais, o estudo mapeou e entrevistou pessoas surdas de São Luís, que são brincantes ou apreciadores do Bumba Meu Boi. O processo de escolha do sinal para representar esses personagens é feito pela comunidade surda. E, de acordo com a pesquisa, essa escolha envolve fatores ideológicos, ou seja, envolve ideias pré-estabelecidas sobre uma determinada pessoa. Os resultados revelam que esses sinais levam em conta questões visuais, como indumentárias e caracterização dos brincantes. Um exemplo disso é a referência ao cavanhaque utilizado na caracterização de Pai Francisco, ou a menção à gravidez de Mãe Catirina, também presente na construção visual da personagem. E também envolve a repetição de símbolos ou ideias historicamente estabelecidas. Isso é percebido com as alusões a Pai Francisco como trabalhador da roça ou acessando a memória, com menções ao corte da língua do boi. Ellen explica que a presença de intérpretes é fundamental para a inclusão de pessoas surdas nas festividades juninas. Porque, por meio da interpretação, esses sujeitos eles têm acesso à festividade cultural, eles têm acesso a todo esse complexo de significações e podem também se significar enquanto sujeitos pertencentes a essa cultura, o que é de fato muito importante. E toda a pesquisa, no final das contas, ela gira em torno dessa percepção da importância do sujeito se significar enquanto um sujeito que faz parte desse processo cultural, que faz parte de todo esse complexo cultural que é a cultura maranhense, principalmente com relação às festividades juninas. A pesquisa foi conduzida no âmbito do PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, com orientação do professor doutor do curso de Letras Libras, Marcelo Nicomedes dos Reis Silva Filho. Com colaboração de Bruno Goulart, Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para 84% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E a origem da Libras, você sabe qual é? Muita gente acredita que a língua brasileira de sinais surgiu diretamente no Brasil, mas a história é um pouco diferente. Ela tem forte influência da língua de sinais francesa, conhecida como LSF, que é uma das mais antigas e importantes do mundo. No século XVIII, educadores franceses começaram a reconhecer que pessoas surdas já possuíam a própria forma de comunicação por sinais, ajudando a transformar a educação de surdos em diversos países. No Brasil, essa influência chegou em 1855, quando o professor surdo francês Ernest Huet veio ao país a convite de Dom Pedro II. A partir do contato entre os sinais franceses e as formas de comunicação já utilizadas pela comunidade surda brasileira, surgiu o que hoje conhecemos como Libras. Por isso, muitos pesquisadores consideram a língua de sinais francesa como a língua-mãe da Libras, e também de diversas outras línguas de sinais pelo mundo. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM.
O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. A Orquestra Filarmônica do Maranhão, iniciativa pioneira no estado, realizou o primeiro ensaio aberto na Igreja da Sé. Sob regência do professor Daniel Cavalcante, os 55 músicos apresentaram um repertório recheado de clássicos da música de concerto internacional, brasileira e da música popular maranhense. O evento marcou a preparação da orquestra para o concerto de estreia, no Teatro Arthur Azevedo, ainda com data indefinida. Essa parceria da FAPEMA com as Secretarias de Educação e Cultura do Estado e Teatro Arthur Azevedo assegura um investimento de R$700 mil apenas na primeira etapa. FAPEMA, impulsionando a produção cultural do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidência. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. De volta ao Jornal Rádio Universidade, são 8h15 agora, trazendo Borges de volta, trazendo informações nisso, Borges. Novas regras ampliam chances para concursos da Polícia Militar e também bombeiros aqui no Maranhão, né? Isso, Adalberto, essa ampliação está ligada a uma proposta encaminhada à Assembleia Legislativa, uma medida provisória enviada pelo governo do Maranhão. Essa medida ela muda as regras para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. A idade mínima para participar dos concursos passa de 30 para 35. Também foi reduzida a altura mínima exigida dos candidatos, 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres. As mudanças, elas devem beneficiar milhares de pessoas que antes ficavam fora das seleções por não atenderem aos critérios antigos. O governo do estado confirmou ainda a realização de um novo concurso público na área de segurança, 3.350 vagas imediatas. Segundo aí o governo, a medida ela faz parte do plano de fortalecimento das forças de segurança. Isso passa pelo reforço de efetivo, investimentos em equipamentos, tecnologia e ainda capacitação profissional. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora da polícia que resgata adolescente maranhense, prende casal no Distrito Federal por exploração sexual e trabalho análogo à escravidão. Mayra, uma adolescente de 15 anos, natural aqui do Maranhão, foi resgatada em uma área rural de Brasilândia, no Distrito Federal. O casal suspeito de submeter a jovem a trabalho forçado e outras formas de exploração. Dentre essas explorações, a exploração sexual. Segundo a Polícia Militar, a menor ela foi levada para o Distrito Federal e era obrigada a realizar serviços na propriedade, isso sem receber qualquer remuneração. A investigação ela aponta ainda que a garota ela era mantida em situação de vulnerabilidade extrema, passava aí por questão de abusos sexuais. A mulher, então, ela foi presa no momento da ação e teria admitido a participação no caso. O companheiro dela tentou escapar da abordagem, mas foi localizado e detido após uma operação com apoio de equipes especializadas. A adolescente agora, ela está sob acompanhamento do Conselho Tutelar, também está sendo atendida psicologicamente, tem atendimento psicológico à disposição dela. A polícia continua as investigações, busca então apurar a possível responsabilidade dos pais e ainda isso com atenção ao deslocamento da jovem para o Distrito Federal. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Borges retorna daqui a pouquinho. Tem uma pausa agora e Rádio Opinião em seguida. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar
um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos, pedagogia, serviço social e gestão pública. Matrículas abertas. Acesse laboro.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Laboro Coab. Avenida 4, número 97, Quarto Conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. 8h20, agora de volta com o Jornal Rádio Universidade, começando o Rádio Opinião, entrevista hoje eu recebo mais uma vez aqui na Rádio Universidade esse professor, esse pesquisador da área de marketing, que é Fernando Coelho. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Universidade. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre negócios, experiência do cliente e marketing. Negócios, experiências do cliente, marketing. Agora com esse novo livro, Gestão de Vendas e Experiência do Cliente, Encante e Venda Mais. Exatamente, que é o desafio de todo empreendedor, né? O empreendedor hoje, ele quer aí aumentar a receita, fidelizar cliente, mas muitos deles não sabem como fazer. E esse livro traz justamente essa proposta com diversas ferramentas, diversas metodologias práticas que ajudam ali empreendedores a, de fato, alcançar mais clientes, conquistar esses clientes e, mais importante do que conquistar, é manter estes clientes, que muitos clientes aí compram pela primeira vez e nunca mais voltam. Você está fazendo essa pesquisa, já tem uma longevidade, né? É o 5º livro. Esse é o 7º livro. 7º livro. Mas falando sobre esse tema específico, é o 3º. Sim. Então, nessa tríade, né, teve primeiro ali o Customer Experience, que é a experiência do cliente. Uhum. O segundo foi falando sobre fidelização, que é fidelizando o cliente na prática. E esse, agora, a gente falando de gestão de vendas e experiência do cliente. Só para a gente ter uma noção, Adalberto, hoje no Brasil tem um estudo da Zendesk que mostra que mais ou menos ali 62% dos clientes, eles desistem de fazer relação, de ter relação com uma marca após uma única experiência ruim. E aí, quando a gente fala isso, o empresário deve se perguntar ali, mas o que é uma experiência ruim? Não necessariamente é o atendimento. É não ter o produto desse cliente, é ter filas muito grandes no supermercado, na loja, é ter dificuldade para, de repente, trocar um produto que esse cliente quer, não conseguir contato por canais que essa empresa oferece. Então, tudo isso a gente chama dentro desse livro aqui e do estudo de fricção. Qualquer coisa que possa ser uma barreira emocional ou cognitiva para o cliente é uma fricção. Qualquer fricção que aumente o esforço dele de compra faz com que esse cliente ele evada. Então, a probabilidade do cliente ir embora é muito maior. Se o cliente vai embora, o empresário perde vendas, perde venda, perde dinheiro. Como é que passa isso aí? A gente sabe que o dono da empresa, o empreendedor, enfim, vários tamanhos, eles têm o mesmo, devem ter, né, o mesmo comportamento em relação a cativar esse cliente, né? Só que tem um intermediário ali, né? Tem o funcionário, né, as pessoas que vão ter aquele contato mais direto com esse cliente. Como justamente passar essa noção, né, e fazer com que essa pessoa seja uma reprodutora desses conhecimentos para garantir esse contato, né, essa vivência, né, que acaba sendo uma vivência. Existe um tripé que muitos empresários consideram, inclusive o Sebrae fala isso, né? Hoje no Brasil, 85% das empresas elas fecham as portas antes do 5º ano de vida. Então, é muito comum a gente olhar isso. Existe um tripé que grandes empresários desconsideram e que é importante se olhar agora. A gente chama de o tripé cultura, processos e pessoas. Então, a primeira coisa, você vai abrir uma empresa, ela não tem missão desenhada, não tem visão desenhada, não tem valores estabelecidos. Aí, o que acontece?
Você contrata um funcionário, ele vai fazer do jeito dele. Por quê? Porque ele não foi ensinado como se faz naquela empresa. Então, o primeiro passo é cultura. Conversando com cultura, a gente tem processo. Por isso é tão importante você, empresário que está ouvindo a gente, ter dentro da sua empresa o que a gente chama de POP, que é procedimento operacional padrão. Se a gente abre hoje uma loja, o jeito do Fernando atender tem que ser o mesmo jeito do Adalberto atender, que tem que ser o mesmo jeito do Borges atender. Não pode ter variabilidade. Porque se tiver variabilidade, você perde o que a gente chama de qualidade da entrega e da excelência. Então, você, empresário, tem que desenhar o procedimento operacional padrão. Aí é que entra o que a gente chama de experiência do cliente. Porque esse procedimento ele pode ser frio ou ele pode ser empático. Ele pode ser frio ou ele pode ser simpático. Ele pode ser frio ou ele pode ser encantador. Aí entra as ferramentas de experiência do cliente. Então, a gente traz aqui aspectos da neurociência, da psicologia de consumo, para que esse processo, quando ele esteja desenhado, ele esteja realmente pensado no que a gente chama de jornada do cliente. Aí o terceiro ponto é pessoas. Você precisa ter a cultura, desenhar o processo e treinar a gente. Porque senão, o processo não vai funcionar também. E aí, nesse treinamento, você tem que... Aqui a gente fala isso no livro, você tem que treinar sobre técnicas de venda, abordagens, comunicação, oratória, o que fazer, o que não fazer, pós-vendas. Outro dado importante também, esse dado também é do Sebrae, 8 em cada 10 empresas no Maranhão não fazem pós-vendas. O que acontece, Adalberto? Você entra, compra, vai embora e ninguém fala com você no pós. Aí não estimula a sua volta, não estimula o seu retorno, não estimula a sua fidelização. Então, tem muito empresário deixando dinheiro na mesa, tem muito empresário perdendo grana, porque não está investindo em desenvolver pessoas, em organizar seus processos. Tá uma bagunça a casa. Ele quer fazer marketing, mas ele não organiza a casa. Aí o cliente chega e se frustra, né? Esse empresário, ele não está fazendo pós-vendas, ele não tem sistema de CRM, que a gente chama ali de relacionamento com o cliente. Então, o empresário, na verdade, ele está sobrevivendo. E aí, ele está perdendo dinheiro. Olha só. Por outro lado, né, nessa questão de influenciar esses colaboradores, né, trazer ele para justamente ampliar esse raio de ação e ter, no final, essa coisa garantida, né, que é essa relação de longo prazo, né, é uma coisa. Mas quando ele identifica que a pessoa tem talento, ele tem um vendedor que realmente se destaca, o que ele faz? Ele já sobe essa pessoa para um cargo lá para cima, ele não está perdendo bem ali de influenciar os outros por meio de uma espécie ali de difusor, exemplo, né? Um grande exemplo, um grande difusor desses conhecimentos. Qual é o comportamento do empresário? E pode estar fazendo um equívoco nesse momento. Tá, essa tua resposta ela tem 2 camadas. A primeira camada eu escrevi isso esses dias em um portal de notícia. Nunca promova um vendedor a gerente sem ele estar preparado para ser gestor. Por quê? As competências de um técnico são diferentes das competências de um gestor. O técnico tem que ser um bom executor. Então, às vezes, ele é um bom vendedor. Ele é bom em venda, ele é bom em relacionamento, ele é bom em pós-vendas, mas talvez ele não seja bom em analisar número. Talvez ele não seja bom em liderar gente. Talvez ele não seja bom em gerir pessoas. Talvez ele não seja bom em gestão estratégica 360. Porque isso são competências de um gestor. Então, a primeira coisa que o empresário tem que entender é: esse funcionário é muito bom, ele tem as competências, as habilidades e as skills necessárias para ser gerente? Se sim, eu posso fazer isso. Se não, eu preciso entender se ele quer também ser gestor para poder fazer o que a gente chama de plano de desenvolvimento. Essa é a primeira camada da resposta. A segunda é o que você falou. Às vezes eu tenho um bom vendedor ali, inspirando, motivando, estimulando os outros, servindo de exemplo, vai fazer com que a equipe toda seja muito boa. É aquilo que Durkheim falava lá na sociologia, de coerção positiva social, né? Então, muitas vezes, uma pessoa, ela influencia as outras, e aí ela serve de exemplo. E no próprio processo de contratação desse empresário, é importante que ele pegue pessoas
muito similares àquela cultura de excelência que se deseja. Mas para isso entra mais uma vez metodologia. Você precisa ter as descrições de cargo, os programas de feedback, os programas de desenvolvimento. Isso faz parte de método de gestão e muito empresário desconsidera. Que maravilha. Isso tudo está aqui nesse livro, esse novo livro está aqui. Gestão de vendas e experiência do cliente. Ou tem mais coisas aqui? Tem mais coisas. Então, aqui nesse livro a gente vai falar muito sobre experiência do cliente, mas muito como fazer a experiência do cliente acontecer. A gente criou um método, né, baseado em mais de 20 anos de prática, mercado e pesquisa, que a gente chama de octógono da experiência do cliente. Então, para quem está ouvindo a gente aí, e que é empresário ou que é aluno da administração, o que é o octógono da experiência do cliente? São 8 drives de gestão, onde a empresa que tem maturidade de gestão, ela precisa minimamente ter essas 8 práticas de gestão. O que é isso, Fernando? Primeiro, ela precisa estabelecer muito bem a cultura dela. Segundo, ela precisa ter todas as práticas de desenvolvimento, orientação de líder, porque é o líder que cuida da cultura e é o líder que cuida de pessoas. Outro ponto importante, não existe experiência do cliente sem experiência do empregado. Então, às vezes, o empresário quer entregar ali uma ótima experiência para o cliente e o clima organizacional está péssimo, a saúde mental dos funcionários está horrível, o clima, não tem onde um funcionário descansar. Então, tem que investir em experiência do colaborador. E aí você tem que medir isso, né? Então, quando a gente vai para o campo da gestão de pessoas, pesquisa de clima, absenteísmo, taxa de fidelidade interna também é importante. Percebe que a gente primeiro fala de cliente interno, para depois falar de cliente externo? Agora vamos falar de cliente externo, os 8 drives. Eu preciso ouvir esse cliente, ter método para isso. Aqui no livro a gente vai falar sobre diversos métodos. Pesquisa CSAT, pesquisa NPS, cliente oculto, né? O cliente oculto, inclusive, para quem é empresário, tem clínica, loja, qualquer segmento, é super importante, Adalberto, porque é um pesquisador disfarçado de cliente que vai analisar toda a experiência do cliente na loja e te gera um relatório completo. Então, se você é empresário e quer entender como realmente está o teu negócio, o cliente oculto é super recomendado. A gente até brinca que é como se fosse um exame de sangue da empresa. Então, você vai olhar ali todas as taxas de experiência de entrada, vendas, comunicação, pessoas, processo, e o empresário recebe esse relatório. Isso aqui é prática de voz do cliente, entendimento do cliente. Aí você tem que desenhar e redesenhar e revisar constantemente a jornada desse cliente. Como é que ele está sendo recebido, como está sendo atendido, como está sendo finalizada a compra, como está sendo pós-compra. Então, isso é que faz o cliente, de fato, ficar. Satisfação. E tem que medir isso também. É um 7º drive, né? Então, você vai medir ali por indicadores de vendas e indicadores de experiência. Indicador de venda, Fernando. Venda, faturamento, ticket médio, itens por cestas, né? Quantos produtos eu estou levando na cesta. E experiência do cliente. Taxa de satisfação, taxa de retorno, taxa de fidelização. Então, a gente metrifica tudo isso. E o último drive, a gente chama de governança. É o presidente, o diretor, o empresário, olhando todos os outros 7 drives. Se sua empresa não tiver isso redondo, a gente diz que ela está em um nível de imaturidade de gestão. Né? E tem que passar dos 5 anos, né? Tem que passar dos 5 anos que o Sebrae e o BGE eles falam, né? A estabilidade, né, se dá aí com 5 anos. Fernando, para finalizar agora, muito obrigado já, né, pela sua presença mais uma vez aqui. Como as pessoas podem ter esse livro? Maravilha. Esse livro ele está disponível na Amazon, para quem aí tem Kindle. Inclusive no Kindle Premium ele está com um desconto especial lá, né? Para quem tem Amazon Kindle. Aqui em São Luís ele está na livraria Amei Mais, lá no São Luís Shopping. E também nos nossos eventos, palestras, treinamentos, empresários aí que estejam ouvindo a gente, quiser levar esse conhecimento para a sua empresa, para o seu time de vendas, para o seu time de líderes, pode adquirir tanto livros quanto os treinamentos no www.institutoexperienciadocliente.com ou no Instagram, @Instituto Experiência do Cliente. Vou procurar. Fernando Coelho lá no Instagram? Coelho Fernando falou. Pronto, é isso aí. Fernando Coelho aqui, professor, pesquisador, trouxe essas informações
maravilhosas para a gente. A gente espera você numa outra oportunidade para continuar falando sobre isso aqui. Muito obrigado e um bom dia. Mara Nogueira, vamos para o break. De seguida tem Felipe Clã e a política do Maranhão. Atenção, São Luís! Tá chegando o programa Governo do Brasil na Rua. É um multirão de serviços para resolver pendências e facilitar sua vida. Vão ter atendimento de INSS, vacinação, desenrola, CAD único, ID Jovem, Pé de Meia e muito mais. Anota aí, é no dia 11 de junho, das 9 da manhã às 5 da tarde, na paróquia São João Calabria, avenida principal do Jardim América, Cidade Operária. Leve RG e CPF e não perca essa chance, hein? Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro. Política. Já estamos com Felipe Clã aqui para o comentário de política nesta quinta-feira. Sempre lembrando, né? Às quintas-feiras, Felipe entra 8h30, tá? Uma forma aqui da gente atender tudo e todos aqui no Jornal Rádio Diversidade. Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, Borges. Bom dia aos ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Rapaz, que coisa boa ver um colega de profissão que sabe vender o seu produto. É perfeito, esse rapaz é um craque, viu? Parabéns, Fernando Coelho. Eu não conhecia a extensão da sua obra, mas eu quero dizer que me interessei, vou comprar este livro porque, indiscutivelmente, o marketing comercial serve mais do que nunca para o marketing eleitoral, meu caro Adalberto. Sem dúvida, Felipe. Ele está aqui, está autografando o livro enquanto a gente está conversando aqui. Ele está aqui no pode deixar um para mim que eu aceito. Pronto. Vamos providenciar isso aí. Felipe, mas agora a gente vai providenciar outra coisa, tá? Vamos para o nosso comentário. Para a gente começar hoje, Felipe, tentar decifrar aí, né, a atitude da maioria dos desembargadores do Maranhão. Tem um desafio aí ao ministro Flávio Dino. Que desafio é esse, Felipe? Olha, eu passei ontem o dia todo conversando, né, tentando encontrar realmente o sentido como é que vamos dizer, deste fenômeno que foi a eleição do Flávio Costa para desembargador. Posso dizer para ti que todo mundo foi pego de susto, né? Porque estava tudo armado, não tinha nada assim, aconteceu. Não, estava tudo armado, já sabiam quem eram os votos, já sabiam quem ia ter a coragem de enfrentar o Supremo Ministro maranhense Flávio Dino, que nada mais do que isso. Sabiam já que o governador ia estar esperando para anunciar logo após a votação, sabiam que todo mundo já ia continuar lá no plenário lá do Tribunal de Justiça, sabiam que já ia tomar posse. Eu estou falando de uma coisa que não levou, vamos dizer, 4, 5 horas, que para o tribunal, né, para a nossa justiça lenta, né, e cheia de delicadezas, isso foi indiscutivelmente um fenômeno. Mas nós precisamos fazer a leitura correta, né? Que o governador tem o direito e o dever de indicar, né, a partir da lista tripla do Tribunal de Justiça, isso não se discute, não vamos entrar nem nesse mérito, né? Que esse fato, juntamente com o fato dos 2 conselheiros, as 2 vagas de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, é utilizado politicamente pelo grupo de Flávio Dino, político, né? E os processos estão ali com ele, né, de uma forma ou de outra,
Se não está com ele, está quem senta do lado e quem sorri para ele no STJ. Lamentavelmente, isso aí não há como contestar, né? Tem gente que fica zangada, principalmente os aliados do Flávio Dino, principalmente esse global, né, de advogados que surgiu na política do Maranhão com muita força a partir da eleição de Flávio Dino. Maranhão foi tomado pelos advogados, na verdade. Muitos políticos sempre reclamavam isso. Teve político que fez até direito para ver se era encaixado nesse processo. Mas a grande questão, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes, é que houve, sim, uma resposta ao ministro Flávio Dino, né, em dizer, talvez, aqui não, aqui o tribunal tem independência, aqui o tribunal pensa e age e toma determinações, né, não seguindo ou ex-políticos ou políticos que estão como ministro. Então, assim, eu tive todas essas definições, curiosamente, e mais curioso, Adalberto, nenhuma pessoa do meio jurídico ou do meio político que eu conversei e do meio do executivo estadual, nenhum teve receio em falar expressamente isso, sobre o cansaço que a justiça, melhor, os poderes do Maranhão. Eu não vou nem ampliar para o Brasil, porque isso é fato, está todo dia na televisão, nos principais veículos, o cansaço da interferência do Supremo Tribunal Federal nos poderes e na vida das pessoas, né? Não é cuidando, é interferindo. E, sim, houve uma resposta, talvez não um recado, eles não estavam muito preocupados em dar recado para o ministro Flávio Dino, até porque todos eles, e eu estou falando aqui de 23 pessoas que eu conversei ontem, todos eles têm a certeza que o Flávio, de alguma forma, vai tentar interferir nessa nomeação, né? Pode não conseguir, pode recuar, por entender que isto, sim, vai comprovar, né, a sua decisão em tentar mandar na política do Maranhão. A questão é que o Maranhão mudou, né? O Maranhão mudou, as pessoas mudaram, as pessoas são independentes, as pessoas não dependem mais só da política no Maranhão, até mesmo o próprio meio político, né, muitas vezes não quer estar junto de quem tem o poder total. O preço é muito caro, Adalberto. Então, o preço imposto ao Tribunal de Justiça. E o mais interessante, para encerrar esse ponto, foram 6 votos contrários ao Flávio Costa, tá? E eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque na Assembleia Legislativa o Flávio também tem 6 deputados. Não digo o Flávio, mas o dinismo é representado, o tal do legado que tanto fala, que isso é uma coisa cansativa, né? Tem 6 também, meia dúzia, ou seja, um legado inteiro, tanto no legislativo como no judiciário, se transformou em meia dúzia de pessoas que confiam, caminham e aceitam todas as, vamos dizer, decisões do ministro Flávio Dino. Este é o Maranhão. Felipe, só uma questão ainda nesse tópico, esse primeiro tópico aí, o escolhido pelo governador, né, depois dessa votação que teve aí esses 6 votos contra, né, a maioria foi a favor dele, enfim, ficou ali bem nítida, né, que a escolha seria para ele mesmo, enfim, confirmou que já vinha acontecendo. Mas, assim, ficou um ponto solto, digamos assim, como é tratado as pessoas que foram críticas a esse processo, é que ele não atenderia, no caso, a um dos pré-requisitos que é para estar nessa lista, né, que seria o tempo de atuação. Enfim, não ficou uma coisa solta por conta disso? Olha, veja, aí é que eu falei, aí vem a questão do preço político,
né? Os desembargadores esqueceram que na outra votação mandaram a lista de volta para a OAB, porque o Flávio Costa não tinha os 10 anos obrigatórios para poder concorrer como desembargador. Isso é fato. Tanto é fato que o ministro Flávio Dino, quando o ministro, seu colega André Mendonça, resolveu desafiá-lo, né, e determinar em caráter definitivo e de urgência que fosse feita a votação, e o Tribunal de Justiça nem alongou, na mesma hora marcou para a primeira reunião administrativa extraordinária, diga-se de passagem, né, fica aí demonstrado que, indiscutivelmente, nós ainda vamos ter uma discussão muito ampla. Ou não, porque, volto a repetir, se Flávio Dino insistir em tirar o Flávio Costa, aí sim nós vamos ter certeza que existe a interferência, o interesse do ministro Flávio Dino. Perdemos aqui o contato visual com o Felipe, tá? Vamos restabelecer uma turbulência aqui na internet. Vamos ver se ele recupera aqui para trazer Felipe Clã para continuar aqui esse nosso noticiário, essa análise de política que a gente tem aqui às quintas-feiras também, né, diariamente, claro, aqui no Jornal Rádio Universidade, segunda a sexta, com Felipe Clã, com essa análise. Eu acho que Mayra Borges está na linha, eu acho que a gente pode aproveitar esse tempo que Felipe está recupera. Por aqui. Borges, trazendo aqui informações, e a gente volta em seguida com o Felipe quando ele estabilizar o sinal, falar aqui sobre a Polícia Civil investigando homicídio aqui na Vila Embratel, né? Isso, Adalberto, homicídio acontecido no dia de ontem, a vítima foi um homem, ele foi identificado como Erisvaldo Diniz Almeida, de 45 anos, ele foi assassinado a tiros na Vila Embratel, aqui em São Luís, e segundo informações repassadas à polícia, a vítima ela estava na Rua 2 quando foi surpreendida por criminosos. Esses criminosos eles chegaram em um veículo efetuando disparos, e ele era conhecido como Borel, e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ainda no local. Após o crime, os suspeitos eles fugiram, até o momento não foram localizados. O caso está sendo apurado pela SHPP, que é a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. A investigação busca identificar a motivação e também os autores do assassinato. Alberto, Mayra. Pois é, Borges, continuando aqui, falando agora sobre essa situação do funcionário de shopping que morre após briga com colega de trabalho. Aliás, um restaurante. Foi um restaurante de um shopping que morre após briga com colega de trabalho. Exatamente, Mayra. Um restaurante fica instalado dentro de um shopping, fato acontecido também nessa quarta-feira aqui em São Luís, também no dia de ontem. O homem então morreu após ser esfaqueado por um colega de trabalho. O caso aconteceu após um desentendimento entre os dois funcionários de um restaurante. O restaurante é o Ferreiro Grill, que fica localizado no shopping em São Luís. A vítima ela foi identificada como Rogério de Souza. Ele era responsável pela compra de carnes do estabelecimento. O suspeito, o Raimundo da Rocha Barroso, ele atuava como churrasqueiro. Segundo aí as primeiras informações, a discussão teria começado ainda durante o expediente, foi motivada por questões relacionadas à compra de um frango para o restaurante. Horas depois, os dois teriam voltado a discutir nas proximidades da Avenida Professor Carlos Cunha, avenida onde está localizado o shopping e o restaurante. Durante, então, o confronto, Rogério foi atingido por uma faca no peito. A vítima ela chegou a ser socorrida, encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu. O suspeito ele fugiu, está sendo procurado. Caso também investigado pela SHPP, a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Borges, obrigado pelas informações, tá? E a gente já está com o Felipe aqui, tá? De volta com o Felipe, não é isso, Felipe? Para a gente continuar a análise política, né? Rapidinho, só para a gente finalizar, porque o tempo já estourou, a gente ainda precisa falar. Agora, falando sobre maioridade penal, né? Parlamentares aí entraram aí para aprovação dessa redução da maioridade penal. A coisa não está legal, né?
Olha, eu posso falar com muita tranquilidade, porque estive como secretário de Juventude, estive como presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, fui presidente da FUNAC, então é um assunto que o meio me ensinou a fazer a leitura correta. É muito simples, nós vivemos num país que mais mata crianças, adolescentes, negros, pobres, de periferia. Né? E me vêm esses parlamentares, esses senhores que nós respeitamos, que nada entendem de miséria, nada entendem de gestão, né? E botar a culpa nas crianças, nos adolescentes. Isso, façam isso. Mandem essas crianças para dentro dos presídios. Quem sabe amanhã essa mesma criança não vai ser um bandido que vai estar invadindo a sua casa, que vai estar transformando esse país neste inferno, dessa guerra civil disfarçada que nós vivemos. É um equívoco. Eu lamento profundamente os deputados maranhenses, né, com o seu comportamento de radicalização. Os senhores não entendem nada de gestão. Os senhores são, sim, responsáveis também por estarem na cargo que estão, no mandato que estão, e não terem feito nada para mudar a realidade. Botem essas crianças na escola em tempo integral, parem de roubar o país, parem de tentar encontrar culpado e encontrem a solução. Os senhores estão sendo pagos lá no Congresso, lá no Executivo, lá no Judiciário, para isso, não para encarcerar nossas crianças, não para botar a polícia para matar, para enfrentar, nada disso. Nós temos que construir uma nação. Este país, hoje, com vocês, não serve, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. Aí, Felipe, só para lembrar um pequeno detalhe, né? Jogando esses adolescentes, né, que estão em conflito com a lei para o sistema carcerário, eles estão transformando essas pessoas em terroristas, lembrando da designação norte-americana, o presidente Donald Trump, o xerife do mundo, né? Nesse contexto, claro, transformando esses adolescentes em terroristas. É isso aí. Para finalizar, Felipe, olha, falar em pancadaria, né? Em coisas relacionadas aos deputados, né? Aqui na Assembleia tem deputado quase a ponto de trocar socos, é isso? Olha, eu vou repetir o que eu ontem fiz um comentário à presidente da Assembleia Legislativa Iracema Vale. Ela nem estava nesse momento, mas ela tem ciência de tudo. E ela só usou uma palavra: lamentável. Lamentável, né, o comportamento desses deputados. Ontem nós vimos filhos no plenário, deputado chamando outro deputado de canalha, né, outro chamando de enxuga a corrupção. Agora, proposta mesmo, nenhum dos senhores trouxe. Ontem, pelo menos, eu assisto todo dia por necessidade da profissão, né? Mas eu vou dizer uma coisa, é uma tortura assisti-los. É lamentável o que os senhores estão fazendo. Nunca houve uma legislatura tão medíocre no Maranhão. É só poder, é só ódio. Isto é o exemplo. Olha, vocês não estão muito longe lá do Congresso Nacional, não, viu? Agora, se vocês querem se matar, por favor, saiam do plenário, saiam da casa do povo, que não pertence a vocês, vão lá para a rua, feito moleque, e entrem no tapa. Porque o que a gente assiste todo dia é isso, né? E tentam de todas as formas envolver a imprensa presente como testemunha. Meu Deus, onde estão os grandes tribunos? Onde estão os homens que estudam? Eles todos são formados, são advogados, médicos, não podem nem dizer que é do Zé do Povo. Lembrando que quando nós tínhamos representantes das comunidades, né, esses homens sabiam se comportar. Com toda simplicidade, eles traziam o quando, o como e por que nós podíamos mudar a história do Maranhão. Hoje, me parece que o meu comentário é só de lamento, meu caro Adalberto, Mayra e Borges.
A gente fica na expectativa, Felipe, claro, na esperança de amanhã, né, termos menos lamentação, né, e mais coisas positivas. Felipe, conto com você amanhã aqui no comentário de política, novamente no Jornal Rádio Universidade. Um bom dia. Bom dia. É isso aí, Mara Nogueira, vamos direto para o Rádio Ciência Entrevista, só lembrando, amanhã tem roteiro cultural, tá? Entre outras coisas, aqui no Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouquinho, Mayra, de volta com você e muita música aqui na 106. Bom dia e até amanhã. Até amanhã, Adalberto. Amanhã tem mais jornal e eu continuo já com você.